Todo mundo está se conectando na TVU Online. E você vai ficar de fora? Acesse tvurbana.tv.br. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, Banrisul Digital, clique e simplifique, baixe o aplicativo hoje mesmo. Muito boa tarde, meus amigos, programa Virando o Jogo desta sexta-feira, 17 de novembro. Programa véspera de rodada da Série B e também no domingo teremos rodada da Série A com a participação de Internacional e Grêmio, Juventude e Brasil de Pelotas. Lembrando que você pode interagir conosco pelo WhatsApp 9981-7700. Conosco na bancada hoje, Diogo Rossi. Tudo bem, Diogo? Tudo bem? Boa tarde, Roy. Ô, meu caro Nelson. O praxe, né, de chamar o Rogério na apresentação. Eu ia dizer, boa tarde, Rogério. Ali, já olha o posto, mas tudo bem, Nelson? Como é que tá? Mas vamos avisar pra turma aqui o que tá acontecendo, né? O Rogério tá de licença médica, tá no DM, né? Mas segunda-feira tudo ok, o Rogério tá de volta aqui no Virando o Jogo. Conosco também, nosso colega da Rádio Grenal, Thiago Rocha, tudo bem? Tudo certo, Nelson? Grande goleiro? Tudo tranquilo. A gente tenta, né? A gente tenta? Tenta. Até para poder cornetear depois os goleiros. A corneta vale muito, né? Lógico. Com certeza. Conosco também, Antônio Bavaresco, tudo bem? Tudo bom, Nelson? Tudo jóia? Beleza pura? Vamos aí, tudo certo. Então tá recebendo também nosso convidado, Gustavo Lopes, doutor Gustavo Lopes, que tem uma missão pela frente esse final de semana aí, que é... Vamos trabalhar esse final de semana bastante, né? Pois é um prazer, uma alegria estar aqui. E esse final de semana é um final de semana muito agitado, de muitos debates desportivos, especialmente no futebol, dentro do futebol brasileiro. Com certeza. O Dr. Gustavo ele vai apresentar um curso de extensão, né? Legislação do futebol, casos práticos, na Faculdade Brasileira de Tributação. Ao longo do programa a gente vai dar mais detalhes, vamos conversar sobre isso, né? Inclusive vamos dar informações de quem quiser se inscrever, né? E aí os colegas cronistas esportivos associados da SEG também têm uma gratuidade na participação do evento. A gente vai passar todas as informações agora ao longo do programa. Vamos falar sobre Internacional, sobre Grêmio. O que vamos começar, Diogo Rossi, meu produtor? Olha, vamos falar sobre o Inter, que joga amanhã contra o Goiás, né? E tem de novo Klaus e Cuesta, né, à disposição. Klaus retornando após a lesão exatamente. Séria que teve. Mas o Klaus pode não jogar, pode ficar fora, né? O Cuesta e o Thales formaram a dupla de zaga essa manhã e a dúvida é se o Klaus vai jogar ou não. Mas foi relacionado, estava vendo a lista dos relacionados há pouco ali, tanto o Cuesta quanto o Klaus foram relacionados para essa partida. O Klaus que foi uma das poucas coisas que ameaçaram funcionar bem, né? E um dos poucos achados do Guto Ferreira, né? Porque o Klaus, quando chegou ao Internacional, foi um pedido do técnico Antônio Carlos Zago, mas não recebeu nenhuma oportunidade, né? Com o Guto Ferreira teve uma sequência de jogos e a partir dali foi até o bom momento que o Internacional teve na Série B do Campeonato Brasileiro, né? O sistema defensivo sendo composto pelo Victor Cuesta na esquerda e o Klaus na direita. Ele agrega muito na bola aérea defensiva, né? Na ofensiva também teve um jogo aí que ele fez 3 gols, não foram 3 gols? Dois, né? Contra o Figueirense, né? Foi no Beira-Rio. Só não vou me lembrar. Foi contra o Figueirense, 3-1, né? Pode ser. Um que o Camilo entra no segundo tempo. Ele batia, era uma dobradinha, batia escanteio. Sabe que as pessoas têm uma dificuldade muito séria de se lembrar de jogos da Série B, mesmo a Série B não tendo terminado com o Internacional ainda, né? Porque não foram jogos que não marcaram. Os jogos do Inter foram tudo iguais, né? Todos com o mesmo panorama, o Inter jogando mal, não sabendo o que ia acontecer no jogo. Foram todos jogos ruins. Vai lá e acha um gol e vence a partida. Os jogos do Inter são parecidos. O desempenho do Inter em nenhum momento ele encantou, assim, né? Sim. Ele foi eficiente num momento grande do campeonato, 10 jogos, sim. 10, 11 jogos. Foi eficiente, né? Mas existe uma diferença entre eficiência e eficácia, né? Quer dizer, eficiente, tu consegue fazer aquilo, mas tu faz aquilo exatamente da maneira que deveria ser feito. Às vezes tu consegue fazer, mas da maneira errada e dá certo, né? Mas como meteu o bedelho? Não. Qual time grande passou pela Série B, sendo campeão ou não, e encantou? Não vou dizer encantou, mas convenceu. O Corinthians fez isso. E o Grêmio, quando ganhou, foi na Batalha dos Aflitos? Não, mas ali era um regulamento diferente. Quando chegou na última rodada, final. Eram 4, os 4 tinham chance de subir. Tanto que teve momentos do jogo em que era Portuguesa,
classificado Português e Náutico, outros momentos era Grêmio e Santa Cruz. Os 4 tiveram vivo o tempo todo. Santa Cruz chegou a comemorar o título alguns minutos. Chegou, comemorou meia hora. Até o cara bateu o pênalti, o Ademar ia errar. Mas eu digo assim, não, por exemplo, o Corinthians foi tranquilão quando voltou a última vez. Aliás, a única vez que caiu o Corinthians foi uma vez. Isso. Ele voltou muito bem. Diria que dos clubes grandes, na minha opinião, foi mais tranquilo. O que melhor aproveitou. É que a grande questão, Gustavo, referente ao Internacional, é o investimento que foi feito. O Internacional tem um orçamento de 300 milhões. Então deveria ter apresentado um pouco mais nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Deveria ter apresentado um rendimento melhor, uma apresentação melhor. Deveria valer tudo que está investindo, né? Pô, a Folha da América Mineira é 4 vezes menor que a do Internacional. Agora, tu vê como o futebol é aleatório. Eu vou trazer um dado aqui que as pessoas vão ficar... talvez não tenham se dado conta. Eu vi isso ontem à noite. A Chapecoense, no 4º ano, quando ela teve que fazer um time inteiro novo, porque os seus jogadores morreram naquele desastre famigerado lá na Colômbia, ela teve esse ano o melhor desempenho dela na Série A. Vê como o futebol às vezes pode ser aleatório. Ninguém iria pegar aquele time da Chapecoense que vinha bem, que foi para a final da Sul-Americana no ano passado, e dizer assim, aquele time, entre aspas, tá, era inferior ao desse ano. Pô, mas no campo foi. Será que o Rui Costa achou seu lugar? Não, eu não tem nada a ver. Não, mas eu tô fazendo um questionamento. Porque no Grêmio aquele era muito questionado. Mas eu não quero levar para esse lado aí. Eu tô valorizando. Mas é valorizando até o próprio trabalho do Rui Costa. Pode ser. Mas eu não gosto de colocar numa pessoa o mérito nem o demérito. Mas é que ele montou agora esse time, né? Esse time que tá fazendo essa campanha de recuperação, contratou o Reinaldo. Não foi só ele. Quem buscou os jogadores. Não foi só ele. Mas o executivo de futebol da Chapecoense fez o trabalho de contratação. Tudo bem. Ao contrário de alguns... César o que é de César. Ao contrário de não estou personificando, mas é que aqui ele foi personificado. Ao contrário de alguns clubes da Série B, alguns clubes grandes da Série B. É isso que eu queria fazer esse um grupo insuficiente. Eu queria fazer esse contraponto. Exatamente. Com certeza. E a Chapecoense teve outras dificuldades, além da montagem do grupo, que a gente sabe, muitas viagens por conta da agenda em função até do acidente. Enfim. E mais, foi muito digna, não quis a salvaguarda que a CBF ofereceu. E os outros clubes tinham concordado. Quer dizer, então assim, todos os meses, eu queria falar isso hoje, porque hoje é o dia oficial, desde ontem, né, que a Chapecoense não pode mais cair para a Série B. Então, meus parabéns ao pessoal que trabalha lá. Não quero personificar no Rui Costa, mas... Eu acho que o trabalho de reconstrução. Muito bacana. O trabalho de destaque, pelo menos. Outra coisa, o público, né? Nunca abandonou a Chapecoense. Né? O estádio sempre repleto. E aquele negócio dos 26 minutos do segundo tempo que emociona. Aquilo ali é um troço maluco, né? E tem até jogadores que, por exemplo, atuaram no futebol gaúcho. O goleiro, O Jandrei, sim, era do Inter, né? Era do Inter. O Alan Costa não jogou, tem jogado alguns jogos. Diz que os nossos colegas César aliás, fez uma... Diz que o Jandrei era reserva do César Fábio. Vocês viram o gol do Vitória? Entregou. Mas depois... A Chapecoense que luta por vaga na Libertadores ainda. Sim, agora matematicamente. O G7 pode virar G8 se o Grêmio ganha Libertadores, pode virar G9 se o Flamengo ganha a Sul-Americana. Gustavo, com a enormidade que andou jogando Flamengo e Santos, não se duvide de uma vaga para a Chapecoense. O Flamengo está muito mal. Ontem eu assisti alguns momentos do jogo do Flamengo, muito mal. O Flamengo numa queda absurda, né, dentro da competição e... tá suspeita. Será? Tu acredita nisso? Eu acho muito. Acho que tem jogador querendo derrubar treinador, né? Não sei se treinador, mas assim, alguma coisa não vai bem. E a gente não consegue ver o que é. Claro que aquilo que a torcida fez um dia antes não contribuiu em nada a favor. Contribuiu contra. Nossa, foi uma coisa absurda. As pessoas chegando para trabalhar e serem intimidadas daquele jeito. Eu acho que, enfim, tá tudo muito errado no futebol, né? Eu até temi pela volta do Flamengo hoje, eu não sei como foi, se é que já voltou. Não, até agora nenhuma informação de porque problema. eu tava preocupado. Assim, eles adoram chegar no aeroporto para fazer uma bagunça. Já aconteceu eles gostam de fazer esse na negócio. Libertadores aconteceu, né? Mas não podemos falar que em Porto Alegre também já teve. Mas a Chape tá vivíssima para Libertadores ainda. Seria uma coisa épica, né? Aí realmente seria uma coisa épica. Eu acho que a gente ainda vai ver a Chapecoense conquistando algum título nacional e sempre vai ser lembrado daquele time que teve que se reconstruir.
Aliás, a Chapecoense é um time que as pessoas... Todos somos Marshall, que por coincidência, que é um filme bem famoso, baseado num caso real de um time de futebol americano lá nos Estados Unidos, que também era verde e branco. É verdade. E a Chapecoense teve o revés da Libertadores, que ganha dentro de campo a vaga para a segunda fase, é eliminado no tribunal, quer dizer, mais um revés. É verdade. E tem a história da logística de Chapecó também, que não é fácil. Nossa, é muito complicado. O Grêmio quase não conseguiu jogar naquele 6-3 lá. Não conseguiu chegar a tempo, né? Teve que adiar o... Sim, o jogo foi adiado, eu lembro por causa das chuvas, né? E já é o grande time do estado, né? Sim, sem dúvida. Fala em estado de Santa Catarina, Chapecoense. É uma referência. A referência hoje de futebol em Santa Catarina, apesar de ter o Avaí na Série A, quase Série B, né? Então, você já deve faltar Mas o futebol do interior de Santa Catarina sempre foi superior, assim, historicamente, ao da capital. Tanto o Criciúma quanto o Joinville. O Joinville surrava o Inter nos anos 80 inteiro. Foi uma loucura, eu me lembro bem disso aí. Agora, por exemplo, o Criciúma ganhou uma Copa do Brasil em cima do Grêmio. Sim. Então, agora, a Chapecoense hoje é o grande time catarinense. Com certeza. Ainda sobre o Inter, faltou dizer que o Leandro Damião está de volta, né? Que faz é uma volta significativa do Internacional. E mais uma informação, né, Diogo, que é importantíssima para os interesses do Inter, que hoje o Goiás pode jogar um amistoso amanhã, dependendo do resultado de hoje do Guarani com o Luverdense, é isso, né? Sim, isso pode ser. Quer dizer, se o Luverdense não ganhar, o jogo amanhã é amistoso, para o Goiás, né? Não, só um pouquinho. Se o Luverdense não ganhar, ele está rebaixado e está definida, só não está definido o campeão da segunda divisão. Aí o Goiás entra em campo para jogar um amistoso. O Ceará está praticamente na Série A, né? O Ceará está E aí a última vaga ficaria entre Paraná e Londrina. Isso aí. O Oeste já eu acho que por justiça... Tem chance ainda o Oeste, né? Tem chance matemática também. Por justiça e por graças ao empate com o Inter. Por justiça e por perspectiva, para mim, eu sou Paraná. Acho que na Série A o Paraná tem paranista? Paranista. Tem condições de fazer, não por ser tricolor, né, casualmente, mas tem condições de fazer um desempenho melhor Não, o outro é azul, né? Azul e branco, Londrina. Mas acho que o Londrina ia subir para cair. Eu vou discordar de ti. Eu torço pelo Londrina. Pelo trabalho do Paulo Tencati, que não, já isso sim, 7 anos, né? No futebol brasileiro, mais longevo. Uma vitória, né? Tu conseguir ficar tanto tempo sentido, é o treinador mais longevo, né? Quantos anos são? 7 anos? São 7 anos. E ganhou a Primeira Liga. Isso é. E não deixa de ser uma oportunidade verdade, também. Ganhou a Primeira Liga, é verdade. Ganhou do Atlético, é um handicap. E não deixa de ser a oportunidade de levar a Série A para um outro centro. Porque querendo ou não, Curitiba não tem o Atlético, vai levar a Série A para Londrina. Nesse sentido é verdade. E Londrina já, inclusive, eu acho que foi em 77, se não me engano, o Londrina disputou com, posso estar enganado, mas acho que teve isso, com o Atlético Mineiro, uma semifinal, né? Campeonato Brasileiro. É isso aí. O Atlético Goianiense com São Paulo. Isso. Aí São Paulo perdeu nos pênaltis. Desculpa, ganhou nos pênaltis. João Leite pega 2 pênaltis, Valdir Pérez não pega nenhum. Eu acho que Atlético Mineiro a gente não pode discutir com o Gustavo aqui. Não, mas eu vi que eu não estava tão enganado. Eu tava bem de memória. Só voltando ao assunto, o Leandro Damião, o retorno e a importância dele, voltando à equipe do Internacional, né? Eu até no momento onde o Internacional pensava e depois concluiu a contratação do Leandro Damião, eu fui bastante cético referente ao retorno desse centroavante. Achava que vivia um momento no Flamengo, o Internacional investiu um dinheiro num ponto de interrogação, porque desde que ele saiu do Internacional não conseguiu jogar futebol em lugar nenhum, mas o retorno dele foi o fiel da balança para o Inter voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. O retorno do Inter à Série A em 2018 se deve muito a Leandro Damião. Tanto que o Internacional é um time com centroavante e outro time sem Concordo. O Damião. Assina embaixo. Para mim é a mesma máxima que eu tenho. Se não fosse o Damião, com todo respeito, a gente já falou muito aqui sobre o D'Alessandro, ele sozinho não teria acho bom não falar do D'Alessandro. Não, sem valorizar que foi um jogador importantíssimo. O telespectador está o D'Alessandro foi importantíssimo. Mas o Damião foi fundamental. Sim. O Damião tem um mérito muito grande. Até pela a ideia de jogo dos dois treinadores, né? Tanto o Antônio Carlos Zago quanto o Guto Ferreira utilizam muito as laterais do campo, né? Usam muito essa jogada de linha de fundo, buscando o cruzamento para o centroavante. Corredor? Né? O corredor. E busca a infiltração do lateral. E o Internacional, tanto que a gente pega os scouts dos jogos do Inter, são mais de 30 e facilita, né, Thiago? Eu acho assim, a gente percebe... Cruzamento não, né?
Bola levantada. Bolas alçadas. Bolas alçadas. O time que joga... Bolas atiradas para cima. O time que joga simples, quando ele tem uma referência com a qualidade do Damião, a qualidade que ele tem para aquele tipo de jogo, facilita. Então, isso fez do Inter, mesmo com a pobreza técnica do seu futebol, que ele tornasse viável esse futebol. Porque tinha um cara ali para fazer isso. Se não tivesse, nem o Brenner conseguiria, porque ele não é um jogador tão alto e nem tão importante assim. E o Damião, dentro do desenho de time do Internacional, é válvula de escape, né? O Internacional tá com dificuldade na redação. Lança a bola pro Damião que ele vai lá e segura. Tanto que no jogo contra... Acho que foi Vila Nova, o Leandro Damião não tava à disposição, né? Não tava. Não tava. Botou o Robertson, a bola batia, né? Voltava. Tu falaste do Robertson, não? O Robertson é o caso exatamente inverso do Klaus, né? Porque o Robertson foi um jogador que também trazido, né, para suprir uma carência de ataque. Foi o Antônio Carlos Zago que trouxe o Robertson. Botou o Robertson em várias partidas, não funcionou. E o Robertson com o Guto não teve chance, como o Klaus. Né? Não. Exatamente o oposto do Klaus. Mas o Robertson, eu até o momento não consegui compreender a sua contratação. Pra mim é um jogador que não vai ficar ano que vem. Não tem por que ficar. Não tem por que Mostrou o que pra ficar? Não tem por que ficar. Quem que mostrou o Robertson? É que, na verdade, o Robertson... segundo tempo do Grenal. Do 2-2. Na verdade. Não foi só o gol. Ele jogou bem o segundo tempo. Até o gol de empate do Inter. Gol da virada. Sim, gol da virada. E depois ele sumiu também. É que um time como o Internacional, o Grêmio, clubes de grande porte, se é para tu contratar o Robertson, eu enxergo que é melhor tu apostar na categoria de base. Toda a vida. Mas aí tu olha a categoria de base e não tem. Esse é o grande problema do Internacional. Tu olha a categoria de base. Então tu tem que reavaliar a tua base. Com todo respeito ao jogador Robertson, mas se tu não tem um jogador do mesmo nível do Robertson, tem que reavaliar o trabalho que está sendo feito. Mas isso aí também está sendo feito no Beira-Rio, eu acho. Essa autocrítica em relação à base. Ontem mesmo eu ouvi algumas coisas a respeito. Dá muito pouca coisa, né? Muito pouca revelação. Há muito tempo não revela um jogador assim, que tu diga assim, que tu veja perspectiva no cara. Né? Uma coisa assim, tu dizer assim, esse meio, como é o nome dele, o meia esquerda que jogou algumas vezes na Série B. O Juan? Pode ser, mas ele não é um jogador que tu diga assim, não, esse aí... Sim. Mas não está firmado. Ele não te dá uma perspectiva. Lá daqui um tempo esse cara vai ser o cara. Ele não te diz isso. E faz horas que o Inter, tirando o Dourado, acho que foi o último, mais recente. Mas também vale ressaltar que o momento não ajuda, né? Por exemplo, o Grêmio lançou mas eu não estou falando de hoje, eu estou falando... Não, lógico, mas o Juan, no caso específico... Mas eu não falo nem do Arthur, vou te dar um exemplo. 2 no Grêmio, o Jean-Pierre e o Patrick. Eles estão ficando tão experientes de concentrar com os profissionais, de jogar jogos, Só uma coisa, o agora tem que jogar. Ajuda, né? Não, mas eu estou dizendo... Tiveram a oportunidade para serem inscritos na Libertadores, nenhum dos dois confirmou. Não, tudo mais. Mas aí nós estamos falando de coisas, de grandezas diferentes. O Inter está jogando a Série B, não é a Libertadores. Mas eu acho que esse era o momento do Inter tentar, como eu dei o exemplo aqui várias vezes, de ocasiões anteriores, as 2 vezes que o Grêmio subiu, que os jogadores da base foram fundamentais. Sim. Eu cito 2005... Anderson, Lucas Leiva e teve outros aí que não vou lembrar. A última boa campanha do Internacional, que foi em 2015, foi fundamentada em jogadores da base. Exatamente. O Alan Costa, querendo ou não, você contava que tinha voltado, Nilmar. Jefferson, Rodrigo Dourado, não, os que voltaram, Nilmar, Sacha, o Valdívia jogando muita bola na temporada de 2015. Sim, a temporada... Mas o que aconteceu em 2015? Tinha um treinador, né? Tinha um treinador, né? Tinha uma filosofia de futebol que privilegiava futebol. O último treinador do Inter, né? Treinador de futebol. Treinador? O último cara que desenvolveu metodologias próprias de futebol, que brigou por elas. É verdade. Que apresentou um time coerente. E apresentou um time coerente, porque ele mudava peças, mas não mudava o estilo. O formato era sempre o mesmo. Era um time que tinha, né, alternativas. Porque, por exemplo, o time inicial do Diego Aguirre, ele não tinha o Valdívia, por exemplo. Sim. Ele incrementou o Valdívia ao time. Tanto que o Diego Aguirre, eu fiz aquela pré-temporada, nunca vou me esquecer, tem uma noite que ele ficou muito bravo. Que tinha um jogador que ele queria muito pro time e o Inter mandou embora, o Williams. Durante a pré-temporada toda, ele montou o time com o Williams. Foi ali um acerto, talvez a direção, porque daí surgiu o Dourado e o Arangues formou a dupla com ele, mas aí, durante a pré-temporada toda ele formou o Williams e Arangues. Então era um treinador que tinha uma ideia. Claro, ele sofreu muito também uma coisa que
Eu admito que sofreu, porque eu vejo isso na imprensa de certa maneira. Preconceito. Era um treinador estrangeiro? Estrangeiro, sofreu. Que tinha metodologias que não eram as que nós estávamos acostumados. Preparação física não era a mesma. Preparação física não era a mesma. Eu acho que a preparação física foi um problema, mas também o próprio Diego Aguirre disse, depois em entrevistas que concedeu, que em nenhum momento ele foi chamado para falar. Agora, eu vou te dizer uma assunto. coisa sobre estrangeiros. Eu tenho 2 treinadores estrangeiros que eu gostaria demais que viessem trabalhar no Rio Grande do Sul um dia. O treinador do River, né, o Gadiardo e o Cudê. Esse cara fez um Bielsa trabalho... eu não gostaria. Só eu que gosto do Bielsa. Bielsa é folclórico. É só eu que gosto do Bielsa. Mas não, respeito. Mas eu acho folclórico. Porque são caras com ideias novas, caras de uma nova geração. Curiosidade, não vou dizer, não sei se são tão bons ou não são, mas eu tinha curiosidade. Apresentaram coisas boas. E eu tinha curiosidade. Pô, tu vê que aquele time era o Rosário, né? Que é o Cudê era o... Cudê e o Rosário, fez um trabalho. Era interessante o time dele. E ele foi, eu acho que... Tá na Europa, não tá, o Diogo? O Cudê? Não, o Cudê tá no Tijuana. Tava no Tijuana. Tava no México. Tava no Tijuana. Tá. Ele foi demitido agora. Sabia que ele não tava na Aí, ó, tá no mercado. Aí, ó, tá no mercado. O Cudê tá no Não, mercado. mas eu digo assim, eu tô dando um exemplo. Claro, eu claro. não sei. Aí, Roberto Melo, o Cudê tá no mercado. Eu acho. Mas no Inter é complicado, né? Esse preconceito que tem. E eu acho que talvez no momento do Inter... Eu acho que tão cedo no Internacional nem Grêmio vão ter treinadores Mas estrangeiros. enfim, Mas foi só um... vale a ressalva, né? As 2 últimas boas campanhas do Inter na Libertadores Foram com estrangeiros. Foram com estrangeiros. Trancos e barrancos, mas foram. Verdade. Uma com o Fossati, a outra com o Diego Aguirre. Tiraram o Fossati na semifinal. Mas foi a campanha ali até então, né? O próprio Celso Rotti, ele faz menção ao Fossati. Sim, Naquele título. Ele não esquece. É justo, né? Nesse ponto, o Celso Rotti é muito elegante. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida, com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos ao recado do Zafari. Comercial do Zafari vem na sexta-feira. Promete, né? Promete. Eu tô apostando minhas fichas que o Diogo Rossi vai dar uma passadinha no Zafari para comprar uma picanha. Né? Hoje é certo. Hoje não tem nem dúvida. Sexta-feira, não tem nem dúvida. Ô, Nelson, só queria trazer um convite para o pessoal, que é essa festa, né, de 100 anos, todo o trabalho que vai ser feito, né, dos 100 anos da Federação Gaúcha de Futebol. Né? O cronograma é o seguinte, vai começar no dia 17, né, na Federação Gaúcha de Futebol, hoje, no caso, né, às 7 horas, um coquetel, e a partir das 8, a apresentação do painel de árbitros, galeria de presidentes e calçada da fama. Então, um convite, né, para o pessoal que quiser... Tem calçada da fama na Federação? Calçada da fama. Mas a Federação é um espetáculo, né? Não, eu sei disso, mas eu não sabia que tinha calçada. Não, eu faço uma menção por isso, né? É uma beleza e certamente deve ter coisas que a gente nem acredita lá dentro. Não, é uma sede faraônica. Né? Lembra assim aqueles prédios de Brasília, né? Sim. Assim, a sede do Ministério Público Federal, tal, uma coisa bem moderna. Menos. Aí lembra, lembra. É que no comparativo ao escritório que tinha da Federação Gaúcha foi um salto de qualidade. Com certeza. Enorme, né? Alguns plantões lá. Bom, doutor Gustavo Lopes, vamos falar então sobre o curso de extensão Legislação de Futebol, Casos Práticos, que inicia hoje, né? Sim. Hoje, a partir das 18h30, na Faculdade Brasileira de Tributação, nós vamos ter a satisfação de debater, junto com os alunos presenciais aqui de Porto Alegre e região, e também com alunos do Brasil, por que não do mundo inteiro, à distância, ao vivo, alguns temas relacionados ao futebol. E a gente vai, na verdade, fazer um pequeno passeio, pequena viagem, por todos os principais pontos da legislação do futebol. Então, a gente vai começar falando da Lei Pelé, relações trabalhistas, formas de financiamento. Vamos pegar aqueles principais pontos da Lei Pelé. Poxa, tem hora extra, não tem? Tem adicional noturno, não tem? Depois a gente passa para a questão das transferências internacionais, mecanismo de solidariedade, indenização por formação. Então, fazendo essa viagem sempre evoluindo,
Falaremos da legislação de agentes, que agora são os intermediários do futebol. A legislação da FIFA mudou bastante nos últimos anos, inclusive com a impossibilidade do terceiro investir e ter participação em atletas, nos direitos econômicos. A legislação dos treinadores de futebol, a gente tem uma lei hoje aplicável, mas tem a lei Caio Júnior, que está em discussão no Congresso. Vamos fazer também esse paralelo. Sobre o número de transferências por ano, é isso? Isso é um mecanismo de solidariedade. Ah, tá. Né? A lei Caio Júnior é a lei que regulamenta a profissão do árbitro. A gente tem uma lei aplicável hoje, que existe, que trata do contrato de trabalho específico do treinador. E a lei Caio Júnior, ela veio mudar. Eu falei, não, é treinador. Ela vem mudar a relação de trabalho do treinador de futebol, trazendo inclusive uma série de alguns outros benefícios e vantagens para o treinador. Afinal de contas, é uma relação de trabalho extremamente específica, né? Toda hora a gente vê um treinador que assina um contrato de um prazo determinado e tem que ser assim mesmo, e o contrato é rescindido no meio do caminho porque o trabalho, por alguma razão, não agradou. Aí tem que se entender qual que é o valor de rescisão a ser pago, é o que está no contrato. A lei hoje prevê, por exemplo, 50% do que falta. Então, se falta 1 ano, 12 meses de salário para pagar, fez a rescisão antes, paga 6 para poder rescindir. Com essas rescisões milionárias que os clubes, por falta de planejamento, fazem. Falaremos da organização de eventos esportivos. O que eu preciso para organizar um evento esportivo? Então, tem que olhar o estatuto do torcedor, tem que montar o regulamento, tem o regulamento geral da competição, tem toda a legislação administrativa, alvará de funcionamento, regras de Anvisa, como que eu organizo eventos esportivos. Então, vamos trabalhar as ligas. A gente falou da primeira liga aqui. Então, a primeira liga, como que ela se estruturou, com base em que normativa? A Copa União, lá em 87, que na verdade é um embrião de ligas, como é que foi organizada a Copa União em 87? Eu tenho a Copa Audi, que é realizada todos os anos na Alemanha, como é que ela é organizada? O UFC, a gente sabe um pouquinho do futebol, para entender toda essa dinâmica. Sim, é um evento esportivo igual, né? Claro. E toda essa dinâmica de competições, o que eu preciso para organizá-lo? E lá no finalzinho do curso, isso já no domingo, a gente vai falar da CNRD, que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, que é uma grande novidade. Mediação e arbitragem, né? Que exatamente, é até interessante, porque quando a gente fala em natureza jurídica, eles não gostam de dizer que é uma Câmara arbitral. Mas a natureza jurídica mais próxima da CNRD, para a gente poder classificá-la de alguma forma, é como Câmara arbitral. E todos esses debates permeados com casos concretos. Então, quando eu for falar do Tribunal Arbitral do Esporte, nós vamos discutir a filiação de Gibraltar, por exemplo, na FIFA. Gibraltar disputou pela primeira vez na história as eliminatórias para a Copa, agora de 2018 na Rússia. Por que Gibraltar, por exemplo, disputa as eliminatórias e Porto Rico, por exemplo, não está? A gente vai entender por quê. Por que o César Cielo foi absolvido no doping? E qual a diferença do caso do César Cielo preso do Paulo Guerreiro agora? Quais são as nuances? Muito interessante. Então a gente vai trabalhar essas linhas porque a gente fica sem entender às vezes. Né? Claro. E são detalhes processuais e procedimentais que, no final das contas, fazem toda a diferença. Então a ideia é preparar. Não vou nem falar aluno, eu costumo dizer que eu não sei mais do que ninguém, eu estou ali para trocar experiência, porque eu tenho um pouquinho mais de experiência, fazer esse debate com o nosso aluno, com o nosso participante, de forma a que ele possa, se ele é cru, está fora do mercado de futebol, não estudou, aliás, não precisa ser profissional só do direito. Você dizia sobre a gratuidade. Sim, os nossos colegas da Associação dos Cronistas Esportivos. É interessantíssimo os cronistas esportivos, até para debater com mais propriedade. Técnica jurídica, a linguagem é uma linguagem muito tranquila, é uma linguagem pouco técnica e muito acessível. Então, para as pessoas que são cruas na área do direito esportivo, do futebol, é uma oportunidade a gente não tem tempo de exaurir os temas, mas de entender um pouquinho de cada coisa. E para quem já está um pouquinho avançado, também é uma grande oportunidade de participar dos debates. Porque quem estiver participando ao vivo, presencialmente, nós vamos debater ali no tete-a-tete. Quem está assistindo de casa vai mandar um recado do WhatsApp, vai mandar um tweet, vai usar os meios. Vai poder participar também. Tem interação, tem interatividade. A todo tempo. A aula é uma construção. Eu preparei lá uns 300 slides, preparei alguns casos para a gente debater, vários pontos, mas essa construção da aula ela vai se dar com a participação dos alunos, eu prefiro usar o termo dos participantes do debate. Essa coisa da Lei Pelé, eu tenho uma curiosidade, por exemplo, agora a gente tem um caso concreto do Lucas Lima. Eu estou curioso pelo seguinte, não se tem notícia que ele tenha assinado algum pré-contrato, não sei se alguém sabe isso, mas não, ele vai ficar sem, digamos, o contrato dele termina no fim desse ano. Juridicamente, como ele não tendo assinado um pré-contrato, o que revela, dentro desse comportamento rebelde dele, que eu não concordo, mas pelo menos ele não foi tão sacana com o Santos de fazer isso. Qual é a relação? Ele deixa de ter qualquer relação com o Santos. Sim. Terminou o contrato. É um contrato com prazo determinado. Se ele vence 31 de dezembro, no dia 1º de janeiro, ele pode assinar com quem ele quiser.
Sem compensação para o Sem nenhuma compensação. E, aliás, se ele assinar um pré-contrato com 6 meses de antecedência, antes disso ser legal, claro, iniciamento, foi isso que eu disse agora. Né? Se ele assina esse pré-contrato com 6 meses, ele também sai sem nenhuma compensação. Sim. Ele espera vencer o contrato. Que é o normal. O que é anormal, entre aspas, é o que ele fez. Quer dizer, ele fica sem contrato, mas ao mesmo tempo, pelo menos, eu acho que talvez até porque para negociar, não sei, né, com o clube para o qual ele vai, talvez uma compensação para o Santos, enfim, né? Mas é estranho realmente o caso. E é muito interessante isso no futebol, porque quando você faz um contrato, é um contrato de locação. Qual que é o interesse das partes? Começar e terminar o contrato do jeitinho que ele está combinado. Mas né? nunca é assim, né? Mas no futebol, o interesse é o contrário. No futebol, você faz um contrato torcendo para vir alguém e pagar a multa rescisória para o dinheiro para o clube. É muito interessante. Exceto o treinador. O treinador, quando ele está bem, tu não quer perder, né? Mas... E até porque o treinador não tem as causas compensatórias e indenizatórias desportivas, né? Ele rescinde, ele paga a rescisão e ele sai, os valores são menores. Até sobre essa questão da multa rescisória, legalmente ela é uma condição que se pode ter, porque eu vejo clubes na Europa, por exemplo, que não tem a multa rescisória, porque eles entendem... porque lá não existe, eu acho. Né? Existe. Alguns clubes optam por ter... Está na normativa FIFA, é o caso do Neymar. Perfeito. Mas alguns times ingleses não têm isso aí, né? É porque daí tem donos, né? Aí os donos alguns times ingleses não têm a multa rescisória, não tem faz o contrato sem contrato terminado. É uma matemática pré-estipulada já, da multa, então. A multa, sim. Sim. Você estabelece a multa no contrato, é o caso do Neymar. Ele tinha uma multa rescisória muito alta, porque o Barcelona não tinha, até por ser um clube com a pujança econômica que tem, nenhum interesse que o Neymar saísse. Entendi. Então, o Barcelona poderia negociar, aceitar menos do que estava previsto no contrato. O que o Barcelona falou? Não, eu não aceito, ele tem que cumprir o contrato. O PSG conversou com o Neymar, você quer vir? Quero. Ele foi lá e depositou o valor integral da multa, que é um valor astronômico. Não conversou com o clube? Não conversou com o clube, o Neymar que saiu porque... Pagando essa multa rescisória, a opção de escolher aonde vai trabalhar é do atleta. É do empregado. É do empregado. Ele não é obrigado a trabalhar onde ele não quer, desde que ele pague a multa rescisória. Não, interessante. Não, isso é curioso, por exemplo, a situação do Luan. Eu citei agora há pouco, assim, porque o Luan ficou com a multa rescisória conforme o Grêmio queria e tal. O que não quer dizer muita coisa, porque provavelmente ele não vai sair... Né, não vai sair no final do contrato, ou perto do final, vai sair antes, então isso provavelmente é negociado. Né? E a outra coisa é a do Arthur, que é ainda mais alta, né? É o dobro, eu acho, da do Luan. 50 milhões de euros a do Arthur, né? Agora. E a do Luan caiu para 18. Então, era de 60, caiu para 18. Sim, mas aí quanto mais idade... Claro, mas aqui essa é a matemática que eu tenho dúvida. Ela é... A legislação, ela prevê... Pode colocar qualquer multa que tu quiser, independente do salário? Sim, porque a legislação prevê o valor proporcional ao salário. A Lei Pelé prevê. Então, até 100 vezes o salário, por exemplo. Perfeito. Caso não haja estabelecimento. Se houver alguma cláusula estabelecendo a multa, vale o que foi pactuado. Se não houver pacto... Olha que interessante. Interessantíssimo. Porque se vai pelo salário, ficaria talvez até inviável. O debate, por exemplo, muito caro. O debate que o Grêmio tinha com o empresário do Luan era o seguinte, que a multa, ele escolheria um valor que ficasse ideal para o clube. Por exemplo, o Grêmio entendia que o ideal era 20 milhões. De 20 a 25 milhões a multa. O que o empresário do Luan sugeria? Se ele tinha um salário... Né, superior à de muitos jogadores, ele não poderia ter uma multa inferior à de outros. Ou seja, então esse debate ficou na cláusula. A cláusula foi que decidiu, não foi o salário dele que decidiu. Isso é muito... O Wendel, por exemplo, foi vendido agora do Fluminense por 10 milhões de euros. É um jogador que é com 20 anos, 21, não sei. 21. Então, é que vai muito da idade do jogador. Claro. Mas isso do valor pactuado ser preponderante a qualquer tipo de proporção é interessantíssimo. Claro. As partes é a única proteção do clube. Na minha opinião. E quando um clube inglês vem e não lança a cláusula, a multa contratual no contrato, de certo, ele está se valendo da legislação inglesa, que prevê alguma cláusula indenizatória ou semelhante a essa. E com a vantagem que o futebol inglês tem, que nós não temos, é que lá a janela de transferência, o atleta não vai sair da Inglaterra para jogar na América do Sul. Não. Então ele vai seguir a janela da Europa. Sim. Então o clube inglês tem a garantia que pelo menos a temporada inteira ele vai jogar. Se aqui eu coloco uma multa rescisória muito baixa, abre a janela na Europa, os clubes da Europa vêm aqui fazer a festa. E eles têm duas, né? Desculpe, nós temos duas. Né? Nós temos a janela a janela é de verão e a janela. Janela é janelinha. Em razão dos nossos estaduais que... Aproveitar que o doutor está por aqui, falar sobre essa questão do Guerreiro.
Hoje, né, a informação que o Globo Esporte divulgou é que o jogador, né, devido a um tufo de cabelo, que foi feita uma pesquisa lá, né, ele não teria feito uso de nenhum entorpecente. Né, então, mas a contraprova deu positivo. A contraprova deu positivo. É uma série de dúvidas que se cria, né? Uma prova diz uma coisa, a outra diz outra, e a dúvida que fica. Existe alguma possibilidade, eu li no jornal peruano hoje, e a crença deles é essa, de que devido a essa prova do cabelo, ele possa jogar o Mundial. Porque por enquanto ele está, né, tolhido de trabalhar porque está punido. Está né? na suspensão preventiva. Exatamente. Eu acredito na absolvição do Guerreiro. Por alguns precedentes. O primeiro, a gente pode resgatar lá em 93, o Zete, nas eliminatórias para a Copa da Bolívia. Ele admitiu ter tomado chá. O chá. O Zete tomou um chá no hall do hotel e tal, e depois pegaram, a contraprova deu lembro positiva. disso como se fosse hoje, lembro muito disso. A contraprova deu positiva e a defesa pensou, peraí, eu tomei um chá, que é muito comum, e aí, quando foram fazer os exames, viram que o índice de quantidade da substância do organismo era coerente com o chá. Ok. Penso que o caso do Guerreiro vai cair no mesmo ponto. E, além disso, tem o presidente do César Cielo. E qual que foi a história do César Cielo? O César Cielo consome uma substância, fernamona, não lembro o nome agora, exatamente. A substância que o César Cielo consome tem dois problemas. O primeiro, ajuda a emagrecer. E o segundo, e mais grave, ela é uma substância mascaradora. Ela mascara a existência de outras. Anabolizante. Exatamente. Ela não dá benefício, mas ela mascara. Perdi. Bom, ele foi absolvido aqui, na Justiça Esportiva da Confederação Brasileira. A FINA, a Federação Internacional, recorre, porque a ideia era que o César Cielo não participasse dos Jogos Olímpicos, se ele pegasse a punição superior de 6 meses, estaria eliminado do ciclo olímpico. E o TAS fala assim, não, peraí, a Federação Brasileira estava certa, mantendo absolvição. Sobre qual fundamento? Primeiro, a substância não trazia ganho desportivo. Perfeito. A do Guerreiro, tampouco. Segundo, o laboratório que manipulava o remédio que ele assumiu ter tomado, em nota oficial diz que o remédio foi manipulado numa plataforma que não tinha sido bem limpa. E que, em razão disso, poderia ter havido, sim, algum tipo de contaminação. Voltar para o caso do Guerreiro, qual que é o paralelo que a gente faz? Tem um dispositivo no Código da UADA que fala assim, olha, quando comprova-se que a substância foi absorvida ou entrou no organismo por erro substancial ou por erro comprovável ou justificável, reduz-se a pena para advertência. Foi o que aconteceu com o César Cielo. Ele e os outros atletas que foram advertidos. Que é o que eu penso que aconteceu com o Paulo Guerreiro. Ele vai dizer o seguinte, olha, eu tomei um chá, a contraprova vai dar positiva, que ele realmente tem lá a substância do organismo, mas na hora que eu pegar um exame mais detalhado, eu vou ver que a quantidade era pequena, de uma substância que não traz ganho. E aí, logo, esse exame que fizeram... Eles chamaram de droga recreativa. Droga social. Droga social. E já existe um movimento muito forte para retirar as drogas sociais do quadro de substâncias proibidas. Então a maconha, a cocaína. E o álcool, por exemplo. Mas o álcool já não cai no doping. Se caísse no doping, eu acho que ninguém ia jogar, né? Que o álcool ele é liberado mais rapidamente. Pelo organismo. Diogo Rossi, temos telespectadores, perguntas aí? Sim. Então vamos atender conosco. os nossos anunciantes primeiro e depois vamos ver as perguntas. O pessoal pode participar perguntando também para o Dr. Gustavo aqui sobre questões relativas à legislação do esporte. Implante dentário na Biodonto, onde você conta com excelentes especialistas. Volte a sorrir com a Biodonto. Eleve a sua autoestima e melhore a sua qualidade de vida. A Biodonto tem 7 anos de tradição e qualidade em implantes dentários. Biodonto em 2 endereços, Viamão e Canoas. Agende hoje mesmo a sua avaliação. Em Viamão pelo telefone 3046-3660 e em Canoas pelo telefone 3428-4332. Biodonto, experiência comprovada em implantes dentários. Vamos ver a mensagem sobre a corrida para vencer o diabetes. A 19ª corrida para vencer o diabetes vem aí. Vamos juntos correr por uma boa causa. Para participar da corrida e ajudar a milhares de crianças e jovens a vencerem o diabetes, é muito fácil. Adquira a camiseta e venha correr com a gente às 10 horas da manhã no Parcão. Convide sua família e seus amigos para esse grande evento em prol do bem. Juntem-se a nós! E corra também por uma boa causa. Adquira a sua camiseta e participe. Diogo Rossi, o que nós temos aí dos telespec? Vou começar pelo Facebook. Tá? Vamos lá. Aqui, ó, o César Schuleman
né, conselheiro do Internacional, diretor do futebol feminino do Internacional, mas assim, um grande abraço ao colega Gustavo. César é um grande amigo, ele me presenteou com uma camisa do Internacional, que eu guardo com muito carinho. Tá nos acompanhando por aqui. O Francisco Juba diz assim, os times grandes, quando retornaram da Série B, a maioria se esforçou e fez excelentes campanhas. O Grêmio, focado na Libertadores, joga contra o Santos e não tem tanta importância que não vale título. Abraços à bancada, manda o Francisco Juba por aqui. O Marcos Perotto Júnior, nosso colega, manda o seguinte, grande abraço aos amigos do Virando o Jogo, e faz uma piada, uma brincadeira, dizendo que o Inter não é assunto até o dia 29. Tá bom, Esperantinho. Estamos aguardando o Esperotto aqui, né? Tem que trazer. No WhatsApp, o Márcio Fidelis manda assim, ó, por favor, esclareçam as minhas perguntas. São 4. 1. Por que o Fernando Carvalho ainda comanda reuniões do Inter? Por que 30% do elenco é do mesmo empresário, Fernando Garcia? Aí ele pergunta por que um colega de imprensa foi contratado para defender o Inter. Alex e Ceará pediram aumento e de bicho, levaram um não e o Inter caiu a partir dessa reunião. Mandando um abraço pra gente aqui, o Márcio Fidelis participando conosco. Infelizmente, no Internacional, em 2016, aconteceram coisas que... Do arco da velha. O que a gente vai dizer, né? E assim, essa questão, por exemplo, vamos lá, as 4 perguntas. Fernando Carvalho ele foi consultado, né, pela direção, ele foi que montou a SWAT, né, para tentar... Isso. Resolver, não deu em nada. O Guto é cria do Fernando Carvalho, vamos ser claros. O Guto foi uma recomendação, uma indicação do Fernando Carvalho. Por isso é que eu acho que essa história, eu não sei qual é a... Eu acho assim, ó, não será o Roger, na minha opinião, o treinador do Inter, porque se fosse já estava contratado. Acho que mudou a direção e o Fernando Carvalho não saiu do Beira-Rio. Agora eu acho que talvez nesse momento agora que nós estamos falando, a influência dele seja menor pelas barrigadas que ele deu do ano passado para cá. Eu só acho isso. E a questão de ser o mesmo empresário, isso aí é realmente... Se a direção colorada tem a predileção por comprar jogadores de determinado empresário, está uma coisa muito mais errada do que certa, né? Porque... mas eu acho que se o jogador for bom, não tem problema nenhum, né? Mas não tem assim, não. Problema o empresário não tem todos os jogadores bons. Um só. O que ele trouxe, o que são dele, do Fernando Garcia, tá? Alemão, o Wendel, William Potker, que eu me lembro assim, sem pensar. Alemão, Wendel e William Potker são do Fernando Garcia. Estão no Inter hoje. São do Fernando Garcia e não estão no Inter, que foram emprestados pelo clube, ao clube, acho que mais nenhum, são esses 3 aí. Esses 3 jogadores são dele. Nenhum desses 3 resolveu a vida do Internacional em 2017. Mas 2 foram titulares ao longo de 2017. Mas não resolveram. Não, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu tenho a opinião que 90% desse grupo tem que procurar outros rumos. Não, já está aumentando agora. Era 70, calma. 90. Não, eu demorar um pouquinho mais é 110. Calma. Eu acho que sim. Eu não concordo com tanto. Eu acho que sim. 70 até eu voltei, eu até comecei a concordar. Definitivamente tem que terminar. Mas já terminou faz tempo. Não terminou ainda. Esse grupo de jogadores aqui, ó, é o Nico Lopes, o Danilo Fernandes, o Rodrigo Dourado e mais. Não, o Hernando que tá machucado. E o Hernando, 4. Ele vai ter que fazer um novo time ainda. Eu acho que sim. Onde é que foi a outra concepção de futebol, vai ter que fazer criatividade. Olha, tem que ter cuidado. Olha que isso que a Chapecoense conseguiu, não é todos os dias que se consegue. Eu não vejo que é um desastre tão grande. Jogar Série B é muito difícil para o time grande. O estilo de jogo é outro. E outra coisa, quando os clubes da região sul-sudeste jogam a Série A, as disputas são geograficamente próximas. Quando o clube vai jogar a Série B, igual Internacional, ele vai a Fortaleza, volta, aí joga aqui no interior, aí volta lá para o Nordeste pegar o Santa Cruz, volta. Essas viagens são muito desgastantes. É muito avião. Que é o que eu acho que o Sport Recife sofre. Por diversas vezes o Sport começa o Campeonato Brasileiro. Começa o Campeonato Brasileiro bem ali, entre os 8, 9, 10, e de repente cai de maneira... Aí a explicação serve para ABC de Natal. Claro, também. Essa explicação serve para ABC. Isso aí faz sentido. E é verdadeiro, os clubes da região sul, e não só o Internacional, o Grêmio quando esteve, mesmo os outros, o Caxias, o Juventude e o Brasil, eles têm essa dificuldade extra de ficarem longe da maioria dos clubes que disputam o campeonato. Nós temos muitos clubes do Nordeste e do Norte do país na Série B, muitos.
São muitas viagens longas, CRB, CSA, é o Ceará, é o Paysandu, são todas viagens longas. Isso é uma coisa que a gente não tem falado muito, mas é verdadeiro. Você perde dia de treinamento, você perde dia de descanso, você tem o desgaste da viagem, você tem o incômodo com atletas grandes. Fica longe da família. Fica longe da família. É complicado. A Série B, por isso que eu sempre falo isso. Realmente é um calvário. Os times grandes, quando vão jogar a Série C, a Série B realmente teve o Corinthians que destoou, mas o próprio Atlético Mineiro foi campeão, mas... Virou o segundo turno, do primeiro para o segundo virou fora. É difícil jogar a Série B para os times grandes, especialmente da região centro. E tem um ponto também que a gente tem que avaliar, né? Esse grupo de jogadores do Internacional recebeu uma pressão que por muitos não era dele. Muito do que aconteceu em 2016 acabou rescaldando o Grêmio quando jogou em 2016. O Grêmio quando jogou em 2005 não tinha quase nenhum jogador, acho que não tinha nenhum de 2004. Eu não lembro, mas acho que não. Talvez na reserva. Não, quando começou tinha 1 ou 2 jogadores só. Sim, só para dar um exemplo. Então, essa pressão nunca é do time que caiu. Sim. Em 90 para 91, a mesma coisa. Eu era setorista da 0 Hora na época. O Grêmio de 90 era o mesmo time de 91. Incrível. Sim. Mesmo time. 90 ganhou os 2 turnos do Campeonato Brasileiro. Eu sempre falo isso. Se fosse pontos corridos, o Grêmio tinha sido campeão aquele ano. E aí em 91 caiu o mesmo time. Por isso que muitos torcedores ficaram questionando, né? Por que os jogadores estão comemorando? Por que os jogadores estão assim? Acho que pela pressão que eles receberam, eu acho até compreensível a comemoração deles. Claro. O que a gente pode questionar é o pensamento da diretoria do clube. Por exemplo, o João Patrício Herman concedeu uma entrevista na Rádio Grenal falando que o planejamento era conseguir o acesso, mas não conquistar o título. Não, isso é uma bobagem. Isso aí eu discordo. Isso é um João pensamento Patrício é meu arrogante. amigo, mas eu discordo disso. É um pensamento arrogante, prepotente e outra. Desculpe o que eu vou dizer, mas não é muito inteligente. Porque eu falei aqui ontem, só o campeão da Série B vai entrar nas oitavas da Copa do Brasil. Quer dizer, tu ia queimar umas 4 etapas aí. E aí vai ter que disputar seria um baita negócio. Raio Parto, não sei o quê. É que nem o Grêmio dizer que não vale a pena ser vice do Campeonato Brasileiro. Claro que vale, financeiramente mas vale. O Grêmio não está vale dizendo muito. isso. A torcida diz. Mas até sobre esse fato da conquista da Série B, e o América Mineiro provavelmente deve conquistar o título agora no final de semana, o engraçado é a premiação que o presidente do América Mineiro está fazendo, né? Após a vitória no jogo contra o Figueirense, ele sorteou entre o grupo de jogadores e mais funcionários do clube 5 iPhones. E até o relato do atacante atacante da equipe do América Mineiro é que se o América conquistar o título da Série B, ele vai sortear um carro. Imagina que loucura aí. Sortear o carro. Tem dois pontos interessantes. Primeiro, eu acho que o Internacional, a pressão que o Internacional sofreu foi um azar do Inter. Que ele cai no mesmo ano que o Grêmio é campeão da Copa do Brasil e disputa a Série B no mesmo ano que o Grêmio está na final da Libertadores. A pressão mas só um pouquinho. Mas só um pouquinho. Aqui, absurda. Mas a gente sabe, o Grêmio em 2005... O Grêmio em 2005 caiu para a segunda divisão. Disputou em 2005. Disputou a segunda divisão em 2005 e o Internacional foi campeão do mundo em 2006. Mas não, mas aí o Grêmio já estava de volta. Ele tem razão. O Grêmio não mais. Só um pouquinho. Mas o Grêmio quase que permaneceu na segunda divisão. Não, o quê? Os aflitos? Não, isso sim, 2005. Já pensou se o Grêmio permanece na segunda divisão e o Inter é campeão da América do mundo? Daí é o que ele sei que já Mas em 2000, só para lembrar. Bateu na trave, bateu na trave. Em 2006, quando o Inter foi campeão do mundo, o Grêmio foi terceiro no Brasileiro. Fez uma bela campanha. Mas em 2005 o Inter teve muito próximo da conquista do Brasileiro, né? Sim, mas não ganhou. Quase ganhou. Da anulação dos jogos. Se tivesse ganho, seria o mesmo inferno zodiacal. Mais ou menos, bem próximo. E o América, é interessante, aí falando com conhecimento de Minas Gerais, o América é o segundo time de todo mineiro. Então, se torce para o Atlético Cruzeiro, tem simpatia pelo América. Mas ninguém vai no estádio. Sim. Então, a gente faz lá a final do Campeonato Mineiro de Futebol Americano, tem mais torcedores que nos Jogos da América. É incrível. É uma pena, né? E foi várias vezes campeão mineiro, o América. Foi decacampeão. Decacampeão. Bom, esse é um ponto. O outro ponto. O América tem um grande problema. E tomara que não se repita. O América, já deve ter percebido, ele sobe e desce. Sobe e desce. Porque o América não conseguiu fazer o que o Chapecoense fez. Eu vou assumir que eu não sou grande, eu vou entrar na competição para não cair. Perfeito. O que eu consegui é lucro. Perfeito. O papo sempre que o América sobe é o seguinte, não, nós vamos lutar pela Libertadores. O papo da diretoria da imprensa é esse, nós vamos lutar pela Libertadores. E esse ano parece que na Série B o América aceitou o tamanho que ele tem. Né? Sorteando iPhone em vez de dar valores altíssimos, montou um time super acanhado. É um time barato, né? O Bill é um jogador de Série B, jogou em todos os times da Série B. E o papo era, no início do competição da imprensa, era
lutar para não cair para a Série C. E o próprio pensamento começou na temporada passada, né, Gustavo? Onde contratou o Anderson Moreira já sabendo do rebaixamento, mas não, vamos planejar o 2017, a partir daí a gente vê o que vai acontecer. Agora tem uma grande diferença, só para não deixar passar batido, que eu acho que diferencia o América da Chape, por exemplo, é o fator local. A Chapecoense tem um fator local muito forte. É verdade. Por ser um time em que 10% da cidade vai no estádio. Não sei se 10%, mas... Não, é sempre lotado. Não, quero dizer assim, não sei qual é a população, mas... mais ou menos. Se não é 10%, é quase isso. É uma coisa absurda. Me lembra, assim, mal comparando, para quem acompanha futebol americano, Green Bay, que é uma cidade super pequena, tem 250 mil habitantes, tem um estádio de 100 mil e lota. Vai metade da população ver o jogo. Então a Chapecoense tem esse fenômeno. O próprio caso da Islândia na Eurocopa. Também, né? 10% do país acabou de acompanhar. A Islândia aqui na Copa do Mundo vai ser o segundo time de todos nós, né? Com certeza. Que tal programar uma viagem em família ou até mesmo com os amigos? O Turismo Sesc proporciona o descanso e lazer, além de estimular o conhecimento histórico, cultural, social e ambiental dos atrativos visitados. Confira os pacotes turísticos disponíveis em www.sesc-ifrs.com.br. Vamos ao recado do Banrisul. Sua vida toda cabe no celular. As músicas preferidas, os serviços que precisa, as lojas que você gosta e os momentos de lazer. Agora, cabe também um Banrisul inteiro. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar sua vida. Banrisul Digital, clique e simplifique. Aí, Banrisul Digital, clique e simplifique. Bom, o curso, então, Extensão, Legislação de Futebol, Casos Práticos. Gustavo, inicia hoje? Inicia hoje, 18h30. A gente está aula hoje de 18h30 até as 10h30. Amanhã o dia inteiro e depois domingo. Quem se interessar em se inscrever, eu não vou lembrar o site qual é www.fbt.edu.br. Isso. E o e-mail é secretaria@fbtedu.com.br ou pelo sem o ponto, é fbtedu.com.br. E para facilitar também, entra no Google, coloca lá, Faculdade Brasileira de Tributação, curso Legislação do Esporte Casos Práticos. Aí vai aparecer, e me chamou muita atenção quando eu não tinha visto, eu estou falando isso porque isso é interessante, que as pessoas sempre falam, poxa, esse negócio é caro e tal, o curso é barato pra caramba. Quem for fazer a distância vai pagar R$80. Eu ainda simulei lá, vi que dá para dividir no PagSeguro. Então vai sair o preço da cerveja. Com certificado de 20 horas, o pessoal que faz, né, tá nos cursos superiores precisa ter a certificação de horas de atividade complementar. Presencial 120. E aí é até bom, porque a gente acaba tendo um pós-curso, porque na hora que acaba ali no final, a gente sai para almoçar junto, aí faz uma resenha. Então temos que a gente não consegue render em sala de aula, porque em razão do tempo a gente acaba rendendo no almoço, no pós. Então é legal, não vamos perder essa oportunidade não, eu vou ficar muito satisfeito de poder debater, de poder trocar experiências, e é uma chance única, né? Esse curso não vai ser repetido tão cedo, até pela logística e pela necessidade que você tem que fazer, e de poder aprender um pouquinho, conhecer um pouquinho a legislação esportiva e os meandros do futebol, vai ser legal. Com certeza, e o telefone da faculdade também é 3073-1001, né? Inscrições estão abertas aí, e os colegas jornalistas, cronistas esportivos da SEG estão todos convidados, né? Só peço que façam a inscrição, né? Porque eu acho que é com o número uma oportunidade. Com o número da credencial. O número da credencial da SEG. Né? Um outro detalhe que eu queria, né, aproveitar na reta final do programa para trazer é um levantamento, né, que foi feito pela FIFA da trajetória dos clubes, né, brasileiros, e que elenca, né, os maiores clubes devido aí a sua trajetória, títulos conquistados, relevância, a situação atual do clube em que se encontra. E o líder é o Grêmio, né, com 194 títulos, né, de campeão, são 164 nacionais e 30 internacionais, né? O Grêmio é o primeiro da lista, e aí tem o Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro, Atlético, Flamengo, Fluminense, e o Inter é o 9º, né? E o 10º é o Santos, é o top 10. Isso é da FIFA? Da FIFA. Eu não posso acreditar que o Internacional esteja abaixo do Fluminense no ranking da FIFA. Pois é. E o Cruzeiro acima do Atlético também não. É muito estranho. Sem corporativismo. Né? Sem clubismo. Agora, outra coisinha, o Santos foi bicampeão mundial. Não, mas é pelo número de títulos, não é? E também leva em consideração a trajetória, o tamanho do estádio, tem um monte de coisa.
Leve como ele tá tamanho hoje. do estádio. Tudo isso. Então, qual é o tamanho do Tem estádio várias dele? coisas. Não, mas compara com o do Santos, tu falou do Santos. O tamanho do estádio, aí o São Paulo teria em primeiro, porque o Morumbi é maior que todos. Mas São Paulo Mas não é só pro tamanho do Não, estádio. Não, é que é um dos fatores. eu li isso aí e não levei muita fé. E tem também a questão da história recente, né? O Grêmio é campeão nacional recentemente, tá na final da Libertadores. É o ranking do ano isso? É o ranking recente. Ele é atualizado. É atualizado ano a Nos ano. últimos 15 minutos? Aí pode ser. Você chateou, Nelson. Chateou que o Inter foi Não lá é. Acusou. Assim, se é por causa de Série B também, o Grêmio tem 2 Série B internacional, tem Não, uma. não. Mas tudo bem. Esse assunto pra discutir no final uma de vida semana. toda já. Gustavo, obrigado pela presença. Prazer. Tá bom, ótimo. Nelson. Tá? Convidado sempre, né? Por favor, se precisando em Porto Alegre, você, por favor. Segunda-feira estaremos de volta no Virando o Jogo. Aí o Rogério Amaral está aqui apresentando o programa. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, Banrisul Digital. Clique e simplifique. Baixe o aplicativo hoje mesmo.